agora, tá? Sem mais delongas, é uma aulinha que tá longa, mas eu vou passar bem rapidinho. A nossa intenção aqui é a gente explorar as imagens nas questões de prova. Essa é uma questão de prova da Unesp de 2018 e a gente tá vendo aqui uma radiografia de tórax realizada em frontal, provavelmente um PA, né? A gente vê que as escápulas estão um pouco fora já do campo, tá? Mas às vezes a gente não tem tanto essa segurança. O paciente está entubado, então isso demonstra que o paciente está em estado grave e a gente está vendo uma série de opacidades. Que opacidades são essas? Opacidades que a gente pode inclusive caracterizar como consolidação. Por que a gente pode caracterizar como consolidação aqui? Vou pegar minha canetinha aqui, ó. Tem broncograma aéreo de permeio a essas áreas de consolidação. Tem gente que fala condensação, eu prefiro o termo consolidação, e a gente vai vendo que essas áreas são bilaterais, tá? Ele dá uma série de parâmetros aqui, tá, laboratoriais, e aí a gente vai explorar que um paciente grave, né, internado 7 dias com tratamento de pancreatite aguda, e apresenta piora do estado geral de dispneia, taquicardia, evoluindo com insuficiência respiratória. E aí foi entubado, né? Paciente provavelmente em AP, né? Eu falei PA, aqui existe a projeção das escápulas para dentro dos campos pulmonares. Então a gente tem essa radiografia aqui, que tem essas consolidações, e o que é fundamental para acertar esse diagnóstico aqui, é você também saber, olha só, as questões vão explorar radiografia, a gente está vendo essas consolidações bilaterais, isso acontece na prática, muito comumente, o paciente ficou com uma infecção, ele evolui com uma síndrome do desconforto respiratório agudo, ou com SARA, síndrome da angústia respiratória, né, aguda, e é uma lesão pulmonar aguda. Eu coloquei bastante texto aqui para o pessoal que depois quiser revisar essa aula, ou quiser pausar o que eu estou falando aqui, poder ler com calma todas as informações, não só desse caso aqui, como de todos os casos que eu coloquei, você vai poder ler com maior detalhe, pausando cada questão, tá bom? E aí era importante você saber esses parâmetros aqui para matar o diagnóstico. Eu fecho isso aqui. Então, resposta síndrome do desconforto respiratório agudo moderada, porque estava nos critérios entre 101 e 200, quando você faz o cálculo aqui utilizando esses parâmetros laboratoriais, que eu não vou me deter nisso. Vamos embora. Mais questão de rádio. Homem de 31 anos de idade teve queda do andaime a 5 metros de altura. Foi entubado no atendimento pré-hospitalar por estar inconsciente. Chegou ao serviço de emergência após 40 minutos de trauma. No exame na sala de admissão encontrava-se entubado, com um muro vesicular diminuído na base direita. Tem outros dados aqui que apontam que o paciente realmente estava grave, escala de Glasgow de 3. E vamos nos deter aqui, mais uma vez, à investigação dessas tomografias, desses cortes transversais, cortes axiais, né, como fatia de pão, de tomografias computadorizadas. O primeiro lugar que você tem que ver já é tentar identificar se existe gás fora de alça. Onde eu estou apontando aqui, espero que vocês estejam vendo, e vocês podem interagir comigo, inclusive, né? Olha só, eu posso lançar aqui até umas enquetezinhas, se vocês quiserem já antecipar aqui o diagnóstico, quem quiser participar aí, ó, posso lançar. Você acha que é letra A, B, C ou D? Por exemplo, nesse caso, paciente, já antecipei, ó, tem um pneu peritônio bem grande, tem gás ao redor do rim, ou seja, ele também tem um retropneumoperitônio. Esse gásinho que eu estava mostrando lá, ele está no interior de alça, você vê que tem uma alça aqui, então isso aqui não é pneumoperitônio. Além disso, a gente tem uma lesão hepática, tá? Eu vou caracterizar melhor essa lesão hepática para vocês. Então tem gente que já votou aí, ó, botando letra D. Letra D, muito bom. Gostei. Então, pneumoperitônio, laparotomia exploradora. Então, vimos pneumoperitônio, laparotomia exploradora. Mas ele tem mais do que isso. Ele tem líquido ao redor do fígado. Ele tem líquido ao redor do baço e tem essa lesão que ela tem uma densidade menor que a do restante do parênquima hepático. Esse parênquima hepático está sendo impregnado pelo meio de contraste. Essa é uma fase que a gente vê contraste aqui no interior da aorta, né? E dos vasos também suprahepáticos. Essa lesão, então, ela é hipovascular. Tem uma área que não está se realçando. Quando não se realça no contexto de trauma, a gente tem que ficar atento para ver se não é uma isquemia
se não é uma laceração, né, se não é um infarto pulmonar. E aqui nesse caso, a gente está vendo que existe uma extensão, grosseiramente, a gente tem que medir, claro, sempre nos nossos exames da prática, que é maior do que 10 centímetros até, né? Se a gente colocar de fora a fora, ela se estende da região subcapsular até que a região próxima à veia cava, né? Então, e é uma laceração que a gente não consegue inferir o percentual de acometimento do lobo hepático, mas nesse corte, grosseiramente, ele é maior do que 50% do lobo esquerdo. Então já seria aqui uma laceração, talvez exista aqui também, isso a gente tem que ver mais no exame também dinâmico, algum grau de extravasamento ativo de contraste, né? Que isso pode demonstrar lesões vasculares no interior da lesão, tá? No interior dessa lesão hipodensa pode ter extravasamento ativo. Então a gente classifica aqui, isso aqui é importante também para as provas de residência, etc., saber isso aqui, beleza? Vamos embora. Laparotomia exploradora. Aqui é uma ressonância magnética do crânio. O homem de 72 anos apresenta dificuldade de marcha há 1 ano, incontinência urinária e esquecimentos. Perde-se em casa, não se recorda onde guardou objetos, esquece compromissos, deixa fogão aceso há 9 meses. É hipertenso, é diabético, e o estado do mini mental dele, né? O mini exame do estado mental, tem pontuação 20 de 30. A ressonância magnética do encéfalo é apresentada a seguir. E o que a gente vê aqui? Vocês querem participar também? Querem chutar? Se você sabe, a gente também é uma oportunidade aí já de vocês também praticarem, tá? O que vocês acham que é nesse caso aqui? Ressonância magnética é um pouco mais difícil, né? Quem quiser participar, eu já vou falando já um pouquinho. Aqui a gente tem algumas alterações que são muito características de hidrocefalia e de pressão normal, tá? Ela tem uma tríade clássica de apraxia, ataxia de marcha, né? Incontinência urinária e demência. Nesses cortes axiais aí que a gente está vendo, aqui eu gostei, grifei que aqui é um flare, né? A gente vê que o líquor está preto, tá? A gente está vendo que tem uma proeminência dos ventrículos, tá? Uma proeminência das fissuras cerebrais, aqui também, e aqui em cima um apagamento dos sulcos corticais. Isso aqui é bem característico de hidrocefalia de pressão normal, tá? Uma ventriculomegalia com um apagamento desproporcional dos sulcos corticais da convexidade em relação às fissuras silvianas. Aí você vê qual é o nível, né? O nível de exigência que estão fazendo com os alunos que estão saindo da faculdade agora, né? A ressonância magnética é a melhor modalidade de imagem para detectar essas alterações. Na tomografia poderia detectar sim, mas a gente não vê com tanta conspicuidade. Próximo casinho, esse caso também que é legal, eu vou direto para a análise da tomografia. A gente vê aqui, ó, gás fora do lugar, gás onde existe o mediastino. Então a gente chama de pneumomediastino. A gente vê gás no tecido celular subcutâneo, né? No subcutâneo. Então isso aqui é um enfisema subcutâneo. Tá o sinal da seta para não deixar errar. A gente não está vendo pneumotórax. Essa linhazinha, se você forçar o olho, quando era residente, os residentes têm muitas dúvidas quando vem essa linhazinha aqui. Isso aqui é uma linhazinha normal, tá? A pleura pode aparecer assim. A gente não vê gás se destacando aqui na porção mais anterior, para a gente chamar de pneumotórax. Beleza? Então a gente tem pneumomediastino, enfisema do tecido celular subcutâneo, e aí nesse caso aqui, observação clínica e medidas de suporte. Simbora. Aqui, uma radiografia de tórax. Esse casinho aqui até está parecido com com o que eu postei há pouco tempo lá no Instagram e também no grupo do WhatsApp. Mulher de 60 anos de idade, refere dor epigástrica, tosse e náusea após as refeições há cerca de 1 ano. Realizou uma radiografia de tórax com a imagem abaixo. Então, o que vocês acham que essa imagem que está projetada na área cardíaca, que tem um nível líquido aqui? Isso aqui é muito fácil, né? Essa aqui é típica. Essa aqui eu não vou nem colocar para votar, porque é muito fácil. Ela é uma hérnia de hiato, tá? E aí o conteúdo dessa hérnia é o estômago. Às vezes, a hérnia de hiato ela é menorzinha. E eu queria que vocês explorassem sempre fazendo aquela sistematização da análise, e você poderia ver isso aqui já quando estivesse vendo a parte cardiovascular, que, né, projetada aqui na área cardíaca, mas também você tem que procurar as áreas escondidas, né, de alterações. E uma dessas áreas escondidas é aqui, bem nessa área que se projeta atrás do coração. Então, eu também coloquei as classificações de hérnia aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Quem quiser depois
dá um print aí na tela, já guarda isso para você também. Aliás, quem quiser dar um print na tela e colocar no Instagram é legal também pra caramba. Se você estiver assistindo a aula ao vivo ou mesmo depois, dá um print, pode me marcar lá, @radiologia na prática. Esse casinho aqui, teve até gente que comentou a beça no Instagram, gente que não está aqui, estava esperando que estivesse também para a gente conversar sobre isso, que a gente está vendo de cara aqui já na radiografia de tórax que existem diversas opacidades. Tudo que fica mais branco é mais opaco, o raio-x não passa, não alcança o filme, então a gente chama de rádio denso, rádio opaco, né? Hipotransparente. Essas hipotransparências aqui, sobretudo na metade inferior de ambos os hemitórax, e a gente vê que na tomografia o que prevalece aqui são cistos subpleurais, né, cistozinhos, né, isso aqui com gás, subpleurais, dispostos em camadas, tá? E um espessamento de septos interlobulares. Aí, para eu lembrar disso tudo, que a gente tem que saber o que é o lóbulo pulmonar secundário, né? O lóbulo pulmonar secundário é a última unidade, né, do pulmão que a gente tem margeando ele, aqui ó, em amarelinho aqui, né, vasos linfáticos, veias. No interior desse lóbulo pulmonar secundário a gente tem os alvéolos, onde também chegam vasos, né, e o bronquíolo terminal, né? Então essa estrutura aqui são os septos interlobulares. Tem um lóbulo aqui, tem outro lóbulo aqui, tem outro lóbulo aqui, beleza? Então quando a gente tem alguma alteração que chega até o finalzinho desse bronquíolo terminal aqui, é uma alteração centrolobular. Então as coisas vão fazendo sentido. Então a gente chega aqui um bronquíolo terminal, ele vai alcançar a unidade dele centrolobular e margeando aqui os septos, em S aqui os septos interlobulares. Então a gente tem uma doença intersticial aqui, né? Com esse aspecto em favo de mel. Eu trouxe aqui também na patologia, ó, esses cistos aqui distorcendo o parênquima. E quando a gente tem no interior desse lóbulo pulmonar um extravasamentos de líquido, quando a gente tem pus aqui dentro, a gente tem uma imagem centrobular, a gente tem uma ocupação do espaço aéreo, que a gente chama. Essa ocupação do espaço aéreo vai produzir primeiro, aqui onde eu estou mostrando até aqui na histopatologia, não sei se estão vendo a setinha aqui, ó, no A, né, ocupação do espaço aéreo, vai primeiro produzir aquela opacidade em vidro fosco, aquela alteração em vidro fosco. E depois, quando isso aqui tudo fica preenchido, faz a consolidação mesmo, e a gente vê, quando está tudo isso aqui preenchido e um brônquiozinho de permeio, essa área toda aqui, esse espaço aéreo todo preenchido, né, os alvéolos todos preenchidos, a gente tem um broncograma aéreo de permeio. Então, a gente tem alterações desse interstício que compõe a periferia desses lóbulos pulmonares secundários, tá? Então, a gente tem esses septos interlobulares e a gente tem o espaço aéreo. Então, essa doença aqui, ela é intersticial. Esse favo de mel, isso aqui é característico, tá? De pneumonia, de uma pneumopatia intersticial. Pode ser uma pneumopatia intersticial usual ou não usual, isso é mais complexo, isso é mais para pneumologista, para radiologista. E aqui nessa questão bastava a gente saber que isso aqui é uma fibrose intersticial pulmonar idiopática, tá? Que cursa muitas vezes com uma evolução dessa pneumopatia intersticial usual. Deixei escrito isso aqui tudo também, se quiser dar um print na tela. E vamos embora. E para ver como as questões se repetem, essa aqui também é lá da Federal do Tocantins, a mesma coisa. E qual era o diagnóstico? Fibrose pulmonar, uma questãozinha de 2019. Essa outra questão vou trazer direto aqui os achados de imagem, mas eu queria destacar uma coisa nessa história clínica aqui dessa paciente de 64 anos, uma dor de forte intensidade de 24 horas, acompanhada de febre, diarreia, sem sangue, e ela tratou pneumonia há um mês, ou seja, ela deve ter feito antibiótico há um mês anteriormente. O que a gente tem aqui é o cólon ascendente, né, com a parede espessada, e a gente vê que a gordura ao redor, que tem que ter um cinza como esse restante da gordura intracavitária, ela se apresenta mais densificada, tá? Então isso aqui onde tem fumaça, tem fogo. Esse fogo que se traduz não só por essa densificação da gordura ao redor, como propriamente pelo espessamento da parede dessa alça, né? Isso aqui nessa história, nesse contexto,
de uma paciente apresentando alterações inflamatórias no cólon, ou seja, uma colite, a gente tem que pensar que a paciente pode estar fazendo uma colite pseudomembranosa por conta do uso prévio de antibiótico. Então a gente matou a questão aqui como colite pseudomembranosa, tá? Ele quis talvez te derrubar aqui com uma diverticulite complicada, mas a gente não está vendo destacando nenhum divertículo aqui. A gente tem que ver na diverticulite complicada, com essas alterações inflamatórias também na gordura do mesocólon, da gordura que fica ao redor do cólon, né? A gente tem que ver um divertículo se destacando aqui, beleza? Vamos embora. Mais uma questão de abdômen agudo. Paciente, mulher, 73 anos, refere dor abdominal de início agudo e abaulamento progressivo no flanco esquerdo há 1 dia. Bem de início agudo mesmo. Eu vou para a imagem aqui que a gente chama de diagnóstico. O que a gente está vendo aqui é uma formação expansiva. Ela é mais densa até do que o restante da musculatura. A gente pode comparar com a musculatura paravertebral aqui. Preciso que vocês me digam aí no chat só se vocês estão vendo a minha seta, a minha setinha vermelha aqui, vocês estão vendo? Direitinho, que isso vai tá, beleza. Isso, obrigado, Lara. Isso ajuda. Então a gente está vendo aqui essa formação expansiva mais densa, com um aspecto fusiforme, acompanhando inclusive o próprio feixe, a própria direção dos feixes musculares do reto abdominal. Tá? Isso é muito comum, isso eu vejo na prática, de vez em quando, sobretudo em idosos, que às vezes tem trauma e faz uso de alguns medicamentos, né, anticoagulantes e tal, e ela fazia, que é paciente com fibrilação atrial em uso de anticoagulantes, matou a questão. Isso aqui, tá, é um hematoma de parede. E o que a gente vai fazer com um hematoma de parede desse tamanho? A gente vai drenar uma coisa que tem sangue, a gente vai fazer uma biópsia para ver se isso é um tumor, com essa história clínica, com algo que surgiu em 1 dia? Não. Nesse caso aqui, ó, opa, não botei. É observação clínica, tá? Isso aqui some sozinho, gente. Isso aqui vai embora sozinho. É muito comum, às vezes, alguns menores que esse. Eu botei no meu feed essa questão aqui de 2020, né? Eu tenho lá o Instagram desde 2019. Se vocês buscarem no meu feed, tem uma questão, tem um caso igualzinho a esse. Quem acompanhava já radiologia na prática em 2019 e foi fazer prova de residência, matou a questão. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Marquei aqui para vocês verem em azul também. Mais uma questãozinha, essa aqui de trauma. A questão de prova é a questão de vida real mesmo, né? Então tem um homem de 59 anos de idade, submetido a um trauma de alta energia, um atropelamento por automóvel com velocidade estimada em 40 km por hora. Foi admitido com via aérea PERV, legal, ausculta, Glasgow de 15, dor abdominal na fossa ilíaca direita e suprapúbica, presença de hematúria. Paciente com trauma com presença de hematúria. Dor na região coxo-femoral direito com deformidade no membro inferior direito. A gente realizou essa tomografia computadorizada. Se você não é radiologista, se você vai ser radiologista, você tem que saber com certeza. Se você não é, vai ser cirurgião geral, mesmo médico da clínica, de clínica médica, né? Você tem que saber ver líquido livre na cavidade abdominal. Se tem esse corte aqui, também uma tomografia computadorizada, tem contraste, observa a aorta, a veia cava, a gente vai revisar já essa anatomia do abdômen. Compara com o músculo, está mais denso que o músculo, tá? Os rins aqui, ó, nesse corte coronal, lembrando, ó, quando você põe a coroa, esse corte coronal que corta assim, é diferente do sagittal. É diferente do sagittal, então esse aqui é o corte coronal. A gente está vendo que, ó, uma baita desarticulação aqui da articulação coxo-femoral, né? Você vê que a cabeça do fêmur foi embora. Luxada, tá? Luxada, completamente luxada. Aqui onde está a cabeça femoral, aqui nesse corte axial. E a gente tem líquido livre. Nesses casos, gente, que eu também deixei aqui, ó, provável lesão de bexiga intraperitoneal. A conduta é cirúrgica. Laparoscopia nesse caso. Então, ainda bem que ele não deu uma laparotomia, deu laparoscopia só para você acertar a questão. Só fazer só uma cistoscopia. O cara está com hematúria com trauma de alta energia, vai embolizar, você está achando que foi o quê? Algo vascular? Não, você tem que ir atrás da lesão, beleza? A sondagem vesical, a mesma coisa. Você vai passar uma sondinha no paciente? Tem que tratar, tem que buscar onde pode ter a parede ter sido lesionada ali. Simbora! Agora, uma questãozinha de nódulo hepático. E aqui é clássico. Esse achado aqui é clássico. Olha só, a gente tem muita questão. Quem quiser chamar outras pessoas para virem aqui acompanhar com a gente, dá tempo, são 8h11.
Aqui, quem estiver acompanhando já gravada a aula, vai aproveitando, vai anotando tudo e tenta praticar de verdade, tá? Vou jogar aqui mais uma enquete, que essa aqui é legal. Eu quero que vocês tentem observar esse nódulozinho aqui. É um nódulo hepático, aqui, ó. Talvez com uma maior dificuldade de visualização aqui nessa fase sem contraste. Observem que a veia cava e a aorta têm uma densidade muito próxima aqui ao ventre muscular. Depois, quando a gente faz um contraste nessa fase arterial, olha como está a aorta, está sendo bem impregnada, com realce bem evidente. A cortical dos rins está bem demarcada aqui, ou melhor dizendo, a periferia, né, do parênquima renal, a gente está vendo muito bem essa cortical. Aqui a gente tem uma fase portal, que já mostra, que, além da fase arterial que a gente tem contraste na aorta, aqui também a gente vê contraste na aorta, a gente vê contraste aqui nessa junção que é espleno-mesentérica que vai fazer a porta. E aqui uma fase mais tardia, ele mostra até para te ajudar, tem excreção do contraste por esses sistemas coletores. Beleza? Então, ó, sem contraste, arterial, portal e excretora ou equilíbrio. A gente está vendo um nódulo que tem um realce progressivo, centrípeto, né? Globuliforme, pelo meio de contraste. Isso aí é o que, gente? Isso é o que? Alguém quer escrever? Alguém quer falar? É para desenvolver o raciocínio mesmo. Isso aí, ó, é um hemangioma, tá? O realce dele tende a ficar próximo ao pool vascular, ou aos vasos, né, hepáticos, e é um realce mais homogêneo na fase de equilíbrio. Existem alguns tipos de hemangioma um pouquinho diferentes. Quando o hemangioma é muito grande, às vezes na fase de equilíbrio, ele demora mais tempo para ficar totalmente homogêneo. Mas os detalhes mais de radiologista. E tem uns hemangiomas que são muito pequenininhos, que às vezes o realce dele, por ser tão pequenininho, já na fase mais arterial e portal, já é quase total também. Isso acaba dificultando um pouco a análise. Mas isso é mais para quem é radiologista mesmo, para quem é mais hepato, gastro, hepato. Vocês na prova vai cair esse típico aqui. Isso aqui não pode errar. Isso não pode errar. Beleza? Então, observação clínica, hemangioma não faz nada. Hemangioma desse tamanho aqui você não faz nada. Existem outros critérios também para hemangiomas muito grandes ou diversos hemangiomas, mas isso também não vai cair para vocês. Isso aqui é o clássico. Isso aqui é um clássico. Paciente com anemia falciforme em segmento regular com hematologista apresenta queixas de febre e tosse há 2 dias e dor em face anterior do tórax direito. Vocês têm que ver de cara aqui que tem uma consolidação, tá? Tem uma opacidade que não é tão homogênea, mas a gente vê aqui um pouquinho de, ó, broncograma aéreo aqui de permeio. E a gente vê bem o limite da cissura horizontal. A gente vê a perda da silhueta cardiopulmonar. Então, a gente tem aqui que essa consolidação está no lobo médio. Isso poderia ser uma questão, só isso poderia ser uma questão para vocês, lá da USP de 2020. Então, a gente explorando, paciente com anemia falciforme, a gente tem que saber alguns critérios clínicos aí, né? A síndrome torácica aguda, na doença falciforme, é uma das principais complicações torácicas e uma das principais causas de mortalidade nesses pacientes, tá? O diagnóstico é feito na combinação de nova opacidade pulmonar na radiografia de tórax com pelo menos um novo sintoma ou sinal clínico. O paciente tem as duas coisas, né? Considerando que ele tem uma radiografia de tórax prévia que não tem nada ou não tem nenhum sintoma, que esses sintomas também são novos. E a conduta nesses casos é iniciar antibiótico terapia. Isso aqui vai para os meus amigos clínicos, infectologistas, etc e tal. Eu já não manjaria disso aqui, mas ó, destrinchei a imagem para você, prescrição de amoxicilina alta hospitalar com reavaliação. Beleza? Outros detalhes aqui, ó, de terapia com antibiótico também, tá? Mas nesse caso, amoxicilina. Esse casinho aqui é interessante. O paciente já tem um diagnóstico de apendicite pela história clínica. Só que nesse caso especificamente, o apêndice que fica na falsa ilíaca direita, a gente vê que ele é até mal definido aqui, né? A gente sabe que o apêndice é uma estrutura tubuliforme que termina em fundo cego. Ele pode ter trajeto tanto retrocecal, quanto anterior ao ceco, quanto mais inferiormente para a pelve. E a apendicite ela pode complicar com uma perfuração,
com pneumoperitônio, ela pode complicar com abscesso. E nesse caso aqui a gente está vendo, nessa fase com contraste também nesse corte coronal aqui e nesse corte axial, a gente está observando o quê? Está observando uma grande coleção de permeio à musculatura aqui, ao psoas, e também ela se estende, né? Ela se insinua para dentro da cavidade, tá? Bem próximo aos vasos ilíacos aqui. Nesse caso, que foi a pegadinha dessa questão, que você não aborda diretamente esse paciente. Aqui tem um fácil acesso para você fazer uma drenagem percutânea, tá? Então a coleção está bem evidenciada aqui. A gente vê que aqui o apêndice até está um pouco difícil de visualização, ou seja, complicou, dessa parede deve ter perfurado em algum grau, né, e foi bloqueada possivelmente por essa coleção. Então a gente tem aqui que a drenagem percutânea da coleção associada a uma antibiótico terapia, e ele vai precisar de cirurgia, claro, mas em um outro momento, quando esse processo esfriar. Beleza? Essa foi a opção e a resposta: drenagem percutânea da coleção. Uma questãozinha capciosa da USP, hein? Vamos embora. Sinal clássico, sinal clássico. Isso que você tem que olhar e já ganhou tempo. Você ganhou tempo já para fazer o resto da prova. Sinal da dupla bolha, tá? Uma radiografia de tórax que a gente vê que é realizada com contraste oral, tá? Geralmente é uma serografia esôfago, estômago, duodeno, uma CID, né? Esse paciente tem síndrome de Down e isso, né, é um fator que colabora para ele também ter essa alteração, que é a atresia duodenal. Esse sinal da dupla bolha é característico, tá? Um indicador confiável aqui, confiável de atresia duodenal, com valor preditivo positivo ainda mais alto em pacientes com síndrome de Down. E aí, nesse caso, você faz uma piloroplastia. Então, tratamento piloroplastia, né? O cara aqui ia tratar só com medicamentoso não é fundoplicatura, né? A questão é uma atresia do duodeno, né? Mais posterior. Uma duodenanastomose poderia trazer dúvida, como outra questão, mas aqui a conduta é piloroplastia. Simbora, vamos embora. Tem muita questão, gente, vamos embora. Aqui você tem que individualizar, que eu até mandei já para algumas pessoas mais cedo também, essa lesão expansiva hipovascular. Hipovascular, mais uma vez, a gente está numa tomografia com contraste. A gente vê que todo o pâncreas, que vocês acompanham aqui, ó, a cabeça tem um processo sucinado, um pedacinho dele, o colo, o corpo e a cauda do pâncreas tem um determinado padrão de realce, e aqui tem uma formação expansiva hipovascular. E aí ele não queria saber exatamente dessa lesão. Você já imaginava que você conseguiria ver. A lesão presente na imagem tem contato com qual estrutura vascular? E aí, ó, vocês veem aqui mostrando para vocês que o músculo, mostrar que tem realmente contraste, né, nesse caso. Que estrutura é essa aqui? Quem já está acostumado com a anatomia fica fácil. Isso aqui é a veia mesentérica, tá? Isso aqui é a meia mesentérica superior, com a chegada aqui da veia esplênica. E vão fazendo a junção espleno-mesentérica, que acabam formando a porta, tá? E aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, espero que passe. Vamos ver se vai passar isso aqui ou não. E se não passar, não tem problema, não tem problema. Vai passar aqui, olha só. Então a gente tem aqui, ó, passando os cortes transversais, esses cortes axiais aqui que a gente está vendo, tá? Aqui à esquerda temos um plano coronal, e eu coloquei esse plano coronal para vocês realmente terem uma noção, terem uma visualização de como a gente vai passando desde lá da abóboda, lá do domo, né, hepático, vai descendo, e é um exame com contraste. E eu não vou estudar todo esse abdômen, mas eu queria estudar ao menos alguns vasos aqui, tá? Já que a gente está falando sobre isso. Então aqui, ó, está a aorta, saiu aqui o tronco celíaco, em seguida sai a artéria mesentérica superior. Então vou pausar aqui, ó. Aqui nesse momento ali sai o tronco celíaco, tá? E o tronco celíaco ele vai se trifurcar. Vou pausar aqui. Aqui sai o tronco celíaco, tá? Aqui já tem a artéria hepática. Antes um pouquinho, bem pequenininho, tá? A artéria gástrica esquerda.
E depois você vai ver que aqui está a artéria esplênica, tá? Então saiu da aorta um tronco celíaco, ele se trifurcou. Existem variantes anatômicas, às vezes não se trifurca, se bifurca, a artéria, às vezes gástrica esquerda sai direto da aorta. Existem outras variantes anatômicas, tá? Às vezes uma dessas artérias também pode sair até da artéria mesentérica superior, mas eu quero mostrar que é o mais comum, que vocês vão ver mais na prática. Então aqui embaixo, a artéria mesentérica superior, tá? E vamos para a parte venosa. Aqui a veia cava superior. Aqui as veias suprahepática, direita, média, e um pouquinho mais para cá, que já dividiu, esquerda. E elas são fundamentais para a gente entender depois, em outro momento, também a segmentação hepática. Tá? Então a gente está vendo a veia cava. E aqui, ó, é a porta, a veia porta. E que eu já falei para vocês, quem é que forma a veia porta? É a junção espleno-mesentérica. E tem que vem da esplênica, aqui ó, a veia esplênica, que chegou ali, ó, veia esplênica, chegou para encontrar a veia mesentérica, que vem aqui de baixo, ó, tá? Isso é uma revisão aqui, você tem que saber esse conhecimento. Aqui a gente tem um pâncreas normal, com impregnação normal, um pâncreas gordinho até, assim, um paciente mais jovem, provavelmente, do que aquele da nossa própria questão. E mostrar para vocês também, aqui no próprio corte coronal, como a gente consegue analisar bem essas estruturas, tá? Olha aqui a veia porta bonitona, aqui a veia mesentérica, tá? Chegada aqui da veia esplênica e junção espleno-mesentérica. Eu espero que vocês tenham entendido. Se quiserem comentar alguma coisa aí, se entenderam ou não entenderam, eu posso repetir de novo no chat, tá? Comentem aí, comentem o que vocês estão achando para a gente prosseguir aqui bem. E qualquer dúvida que ficar, pode me escrever depois. Isso aqui é uma revisão, só para marcar para vocês aqui que está no 8 aqui, a veia mesentérica, tá? Aqui a cava, o parênquima hepático, vesícula biliar, rim esquerdo, rim direito, tem o cólon descendente aqui a esplênica chegando na veia mesentérica, mais uma vez eu falando para vocês, aqui a aorta, se sai da aorta é artéria, aqui a artéria renal direita. Beleza, fizemos uma pequena revisão aqui. Então, a resposta veia mesentérica superior, está contactando. E contacta por quantos graus aqui? Se a gente dividir na metade, passar uma fatia aqui nessa veia mesentérica, dá menos de 180 graus, né? Isso é importante, às vezes, a gente ter essa noção, porque algumas questões de prova podem pedir para saber qual é a classificação aí de ressecabilidade ou não dessa lesão pancreática. Beleza? Eu acho que talvez isso fique no nível um pouco mais avançado para vocês. Mas uma questão de imagem mostrando uma lesão pancreática. E aqui vocês tinham que saber que era uma lesão do Revalida, 2016, ó. Que a lesão, mostrando para vocês, lá no anterior, era pancreática. Aqui também tem outra lesão pancreática, ó. Hipovascular. Tem uns septozinhos até de permeio a ela. Então, a neoplasia da vesícula biliar está aqui, não. Neoplasia de vesícula biliar, não. Neoplasia de cabeça de pâncreas, opa! Neoplasia de cabeça de pâncreas, beleza, tem duas. Esclarecer o paciente sobre a doença, seu prognóstico indicar hepático-jejunostomia e gastrojejunostomia. Indicar cirurgia gastroduodenopancreatectomia com ressecção da artéria mesentérica superior e anastomose primária e discutir prognóstico com o paciente. E aí, exatamente, a gente estava falando para vocês sobre o grau de envolvimento vascular. Se tem um envolvimento menor que 180 graus da artéria mesentérica superior, né, a artéria até é importante a gente saber, né, o estágio é 3. E aí, nesse caso, você faz uma hepático-jejunostomia e gastrojejunostomia. Um assunto mais da cirurgia geral, tá? Isso, na prática do radiologista, ele tem que saber também isso, aí, quem lauda medicina interna, quem lauda essa parte. Aqui eu mesmo estou tapando, pronto. Temos uma radiografia de abdômen. Uma radiografia de abdômen que é feita deitado ou em pé. Essa aqui a gente tem que saber só em olhar. Tem nível líquido bem observado já? Então tem que ser em pé, beleza? Então um homem de 50 anos, sem comorbidade, passado de laparotomia mediana chifopúbica devido a ferimento por projétil de arma de fogo há 4 anos, relata que vem apresentando dor abdominal difusa acompanhada de vômito e distensão abdominal, com parada de eliminação de gases e fezes há 2 dias. Então é pelo menos uma suboclusão intestinal aí, tá?
ao exame físico enquanto desidratado, corado, taquipneico e afebril. Ao escuta abdominal, os ruídos hidroéreos enquanto presente. O que a gente tem aqui? Um empilhamento de moedas. Isso aqui é clássico. Empilhamento de moedas sem distensão de jejuno. Uma distensão de jejuno. É uma neoplasia de cólon? É um volvo de intestino médio? Não, gente. Isso aqui é clássico. Tá? Obstrução intestinal por bridas. E o cara ainda falou na questão que o cara foi submetido à laparotomia mediana chifopúbica. Ou seja, é uma barriga mexida. Uma barriga que já foi mexida ali. Então tem um fator para o paciente ter brida. E a gente tem até em correspondência aqui, que eu trouxe para vocês, né, do meu material aqui, como é que esse empilhamento de moedas também no corte coronal aqui de tomografia computadorizada. E aqui, ó, para marcar a diferença, a gente tem essas válvulas coniventes aqui, diferente das alstrações do cólon. Lembrando que o cólon, ele emoldura, né, as alças de Delgado, que ficam mais na porção central do abdômen. Então, isso aqui é clássico em saber. Quem já assistiu a aula minha também de abdômen agudo obstrutivo, né? Isso aqui a gente fala várias vezes. Ou de abdômen agudo de forma geral também tem uma aula que não pode faltar empilhamento de moeda, que é um sinal clássico. Vamos embora. Aqui é uma questão gigantesca. Questão gigantesca na prova eu não gostava de ver. Eu já ia logo para que ele perguntava. Os achados desse exame são: tem uma radiografia e tem um eletro. O eletro eu não vou ver. Eu vou ver só a radiografia. Será que eu consigo matar pela radiografia? Então eu vou aumentar a minha radiografia aqui. Vai embora essa questão toda gigantesca. Vou colocar minha radiografia de tórax bem grande. O eletro, se eu souber ver, ótimo. Então, antes de começar a analisar uma questão como essa, eu já vejo o que ele pede, tá? Uma radiografia realizada frontal, aqui PA, e a gente tem, aqui já está marcado, ficou muito fácil. O que é isso aqui, ó? O primeiro arco que a gente vê sempre é o arco, né, aórtico. O segundo é do tronco das artérias pulmonares ou da artéria pulmonar esquerda. E o terceiro arco é a impressão do ventrículo esquerdo. Quando tem aumento do átrio esquerdo, pode surgir um quarto arco à esquerda, tá? E aqui não surgiu um quarto arco à esquerda. Aqui tem uma proeminência desse segundo arco, que é do tronco das artérias pulmonares. Então você tem que ficar esperto. Além disso, a gente vê que esse hilo direito, ele também está mais denso que o hilo esquerdo até, né? Esse hilo esquerdo a gente já perde um pouquinho por conta dessa proeminência do tronco. E o cara aqui dando uma forçada de barra também, a gente vê uma menor vascularização da periferia pulmonar. Mas isso, essencialmente, para essa questão, é para você saber que não existe uma trama vascular acentuada nos ápices. Ela tem uma trama vascular reduzida na periferia. Esses achados em conjunto, né, eles podem estar relacionados à hipertensão pulmonar. Tá? E aqui era fácil, tornou mais fácil, porque a questão já falava avaulamento do tronco da artéria pulmonar e redução da trama vascular periférica pulmonar. A questão do Revalia 2014 pode estar em qualquer questão mais de provas mais complexas aí pela frente. O eletro nem precisou saber, porque as outras questões, redistribuição da trama vascular para os ápices pulmonares, isso não existia. A gente vê isso às vezes em insuficiência cardíaca, né? E aqui aumento de ambos os ventrículos cardíacos. A área cardíaca, inclusive, a gente tem que medir, parece estar com índice cardiotorácico, parece estar preservada, tá? Aumento de ambos os ventrículos e redistribuição da trama vascular para os ápices pulmonares. Não tem redistribuição da trama vascular para os ápices pulmonares. Vamos embora, que a questão ficou fácil. Se tornou a questão mais fácil. Aqui já tem o sinal da seta nessa questão, Revalia 2013. Tem uma opacidade, mais uma vez os raios não estão passando, uma opacidade arredondada, ou seja, uma opacidade nodular. Né? Aqui é até bem evidente. E eu quero trazer até da experiência já da prática. Nódulo pulmonar incidental é muito comum, seja na tomografia, seja na radiografia. Quando ele aparece denso a radiografia assim, na maior parte das vezes um nódulo isolado, pequeno como esse, na maior parte das vezes é um nódulo que é benigno. Tá? Muitas vezes ele é até, na tomografia, calcificado, e você fica tranquilo com isso. E aí ele quer saber, você achou um nódulo desse na radiografia de tórax, o que você vai falar com ele? Vai observar esse nódulo aí? A gente observa. E se esse nódulo, porventura, não for benigno, como eu disse? Qual o método que a gente pode lançar mão para estudar melhor esse nódulo?
é a tomografia computadorizada. Você achou um nódulo no seu paciente, você vai prosseguir a investigação desse nódulo pulmonar. E na radiografia e na tomografia existem critérios também para o que a gente fazer com esse nódulo pulmonar. Critérios que incluem tanto história patológica pregressa, história ocupacional, se o paciente é tabagista ou não, exposição a determinados agentes, o tamanho do nódulo, às vezes a localização do segmento do pulmão que esse nódulo está, o tamanho do nódulo e se ele é regular ou irregular ou especulado. Tá? Então, tem diversos critérios, existem até calculadores, se vocês buscarem na internet depois, calculadores para predizer o percentual de chance, né, a chance desse nódulo ser maligno. E aí, dependendo do tamanho dele, de todas essas coisas que eu falei, você vai fazer um controle mais ou menos estreito desse nódulo por tomografia. Aqui ficou fácil, que era uma radiografia, ele queria saber já se você já tinha identificado esse nódulo pelo sinal da seta. Se você não colocar essa seta aqui para você, numa prova às vezes mais complexa, vai lá com o dedinho, cara. Eu sempre explico isso, técnica de zigue-zague, tá? Vai com o dedinho, zigue-zague por todo o parênquima pulmonar, faz isso no seu dia a dia. Todo o parênquima pulmonar faz parte da sistematização da análise, o bed breathing, de pulmões, de respirar. Você vai procurar alterações que às vezes são menores. Beleza, matamos e vamos seguir adiante. Aqui, mais uma vez, descer isso aqui que eu não estou vendo, um trauma de alta energia, alta velocidade contra anteparo fixo. Motocicleta, via isso direto quando trabalhava em um hospital um grande aqui no Rio de Janeiro, e que de emergência de porta aberta, trauma por acidente automobilístico. O que a gente está vendo aqui, objetivamente? Tem pouco tempo, às vezes, na prova. Você vai lá na traqueia. Está um pouquinho desviada para a direita. Os pulmões. Os pulmões eu estou um pouco na dúvida se tem uma trama vascular mais acentuada ou não. Eu não sei se tem algum infiltrado aqui ou não. Tá, C, cardiovascular. Cardiovascular, você já vai observar, você já tem a perda daqueles arcos que são clássicos. Você não consegue visualizar o arco aórtico. O tronco das artérias pulmonares está bem discreto aqui. E aqui a gente vê, né, o arco que corresponde ao ventrículo esquerdo. A gente tem um aumento aqui desse espaço mediastinal nessa radiografia frontal. E aqui a gente tem que pensar num trauma de grande energia. Como a gente não está vendo sinais de pneumotórix, talvez o próprio que quem fez a questão quis que você visse vasculatura pulmonar até a periferia aqui dos pulmões de forma proposital, para você não ficar pensando, será que tem um pneumotórax aí? A gente não vê pneumotórax aqui. Tá? A gente está vendo que tem vasozinho chegando até a periferia desses pulmões. A gente tem que ficar esperto na prova. A gente vê os seios costofrênicos, bem agudos, presentes aqui, não estão obliterados. Não tem derrame pleural, aparentemente não tem um hemotórax. Lembrando que os seios costofrênicos posteriores, eles são mais sensíveis para detectar menor quantidade de líquido, tá? e de sangue. A gente está vendo algo que aumentou esse mediastino num contexto de trauma. E aqui a gente tem que pensar, né, que esse aumento ainda está acima do nível do coração. Uma ruptura traumática de aorta. Tá? A gente destrinchou a questão, a gente seguiu uma sistematização da análise para radiografia, que serve para a prática, para a questão de prova, e aí a gente tornou mais fácil. Mais uma vez, eu vou deixar aqui tudo escrito, para quem quiser dar um print, para quem quiser depois pausar a aula e quiser fazer alguma anotação. Tá? Isso aqui era para ser até um e-book, que eu ainda vou pensar se eu vou fazer a partir dessa aula ou não. Então, a gente tem aqui que é uma ruptura traumática da aorta, letra B. Mais uma vez, vítima de ferimento por arma de fogo. Então, o trauma está muito presente. E eu quis trazer uma depois da outra para mostrar que, além do sinal da seta que ele mostra que existe um artefato aqui, uma densidade maior do que a do osso, maior do que a do pulmão, a radiografia não está muito legal dessa questão, né? O cara cortou aqui até um pedaço do pulmão. Mas ele quis trazer para você o que interessava. Mais uma vez, um alargamento do mediastino. E aqui a gente tem que pensar, nesses casos, né? O que está causando esse alargamento mediastino, que existe também aqui, talvez, da área cardíaca. A gente tem que ver se foi feito em AP ou PA. Se foi feito em AP, a gente perde um tanto o nosso parâmetro. Mas aqui é uma lesão aórtica, tá? E, trouxe isso uma depois da outra só para reforçar o conhecimento que eu já tinha discutido antes. Crânio, quem gosta de neuro tem que saber esse sinalzinho clássico, se você gosta ou se você não gosta de neuro. Você viu uma formação expansiva, uma lesão densa no interior do crânio,
fora do cérebro, com aspecto, né, com uma lente biconvexa, né, desse jeito aqui na região que é frontoparietal. Poderia até trazer aqui, você dizer se é frontoparietal. A gente está vendo até que do outro lado, aqui dividindo aqui, que é frontal, o que é parietal, tá? Isso aqui é clássico. Se quiser lembrar da banana, que é subdural, e do limão, que é estrutural, beleza, você vai matar a maior parte das questões. Mas tem algumas características mais de hematoma extradural, né? Esse formato de lente biconvexa, em forma de limão, que não cruza as suturas, tá? Ela pode cruzar de um lado para o outro, mas ela não cruza, ela pode cruzar de um lado para o outro aqui, mas ela não cruza as suturas, tá? Já o hematoma subdural, ele pode cruzar as suturas, tanto que muitas vezes a gente vê o hematoma subdural fronto, temporo, parieto, occipital, inclusive como nesse caso aqui, fronto, temporo, parieto, occipital, tá? Ele tem esse aspecto de banana, em lua crescente, côncava, e é mais extensa que geralmente é mais extenso, nem sempre, que o hematoma extradural, com a margem interna paralela à margem cortical do cérebro. Como ocorre no espaço subdural, eles cruzam a sutura, como eu disse. Então, matou hematoma epidural ou extradural é a mesma coisa. Revalida 2016. Esse caso aqui é complexo. Esse caso é complexo pelo seguinte, mais uma vez, o cara traz aqui, ó, devido a fraturas fechadas de fêmur e tíbia. Então tem fratura de osso. Dentro do osso a gente tem medula óssea, que é a medula óssea, ela tem a medula vermelha, a medula amarela, ela é gordurosa. E aí essa gordura ela pode fazer êmbolos que se dissipam para o sistema vascular e chegam até o coração e depois eles podem fazer trombos. E às vezes existe o trombo, que é aquele trombo grande do TEP, né? E ele que faz infartos pulmonares, às vezes nas periferias dos pulmões, faz a corcova de Hampton, né? Tem sinais de oligoemia focal. Então, existe uma característica que a gente consegue ver através da angiotomografia até o TEP. Nesse caso aqui, a lesão fundamental que a gente está acessando nessa tomografia são áreas com atenuação em vidro fosco, beleza? E tem umas bandas parenquimatosas também. Esse é um caso muito difícil. Isso aqui é uma síndrome da embolia gordurosa. E aqui tem critérios de clínicos, tá? Dificuldade respiratória, anormalidades cerebrais, porque às vezes esses trombozinhos pequenininhos, eles também alcançam os vasos cerebrais e hemorragias petequiais. E tem critérios principais e menores que depois vocês podem ver. E a tomografia tem 3 padrões principais. Um desses padrões é esse que a gente está vendo aqui, que são opacidades em vidro fosco com espessamento septal interlobular, tá? Difuso em ambos os pulmões, mas às vezes podem ser opacidades nodulares, com uma predominância em determinada região, ou seja, aqueles trombos podem só ir para uma determinada região do pulmão, tá? Os defeitos de preenchimento nas artérias pulmonares são raramente descritos em síndromes não fulminantes. Nesse caso aqui, o examinador queria que você marcasse síndrome da embolia gordurosa. Pneumonia intra-hospitalar não tem nada a ver. Pneumotórax a gente não está vendo aqui, nada a ver com isso aqui, é pneumonia com a própria história, tá? E o tromboembolismo pulmonar, que seria o grande diferencial aqui, a gente não tem esses achados de imagem no parênquima pulmonar, geralmente. Então a gente poderia até por exclusão também pensar em síndrome de embolia gordurosa. Vamos para a próxima, questão difícil. Aqui de cara, a gente está vendo o quê? Uma seriografia do esôfago, que pode ser até do estômago e chegar até o duodeno também. Né? Esse exame ainda é feito, hoje em dia menos até. A gente está vendo uma dilatação grande do esôfago. Isso por si só já matava a questão. Tá? É um mega esôfago aqui. Eu quero trazer algumas coisas para a gente relembrar, uma questão da Unicamp. Né? Essa é a seriografia esofágica, também algumas pessoas chamam de fluoroscopia, a gente utiliza o meio de contraste, nesse caso é o bário. A gente está vendo uma dilatação grande, né, do esôfago, e tem 2 causas principais para o esôfago dilatar, tanto assim, tumor, né, alguma coisa que obstrui, uma linfonomegalia, às vezes externa mesmo, né, ou algumas bandas também que às vezes podem ficar ali nessa transição esôfago-gástrica e provocar uma acentuada distensão do esôfago montante. E a outra causa seria de motilidade esofágica, tá? Que aí pode ser por a calase primária, né, que é uma falha do peristaltismo esofágico organizado, ou pela doença de Chagas, que também é uma alteração que mexe nos plexos mioentéricos de Messen e Auerbach. Essa alteração neurológica determina a acalase, a falta de abertura da carne e de hiperistalse e de motricidade. Então, estou falando aqui
que esse caso aqui, ó, a doença do Chagas tem que saber também, tá? Isso cai bastante em prova. É um mega esôfago, já bastava para te matar essa questão. Vamos embora. Estamos chegando já mais ao fim. Essa questão da FRJ. Essa questão traz uma tomografia, um corte axial, coronal e uma ressonância magnética, para você ficar desesperado quando se encontra uma ressonância magnética na prova, vê uma formação arredondada, heterogênea. Só que o que o cara queria saber na realidade, que já dava para matar a questão, né, e ele foi mal com você, para você dizer se isso aqui é um cisto de inclusão peritoneal, um tumor mucinoso do útero, um teratoma de ovário, um cisto adenocarcinoma de ovário, bastava saber em que posição estava essa estrutura, essa formação expansiva, em relação às outras estruturas. Então, o que eu vou trazer aqui nessa questão também, para simplificar, é para lembrar os planos anatômicos, né? O sagital, que é o side, a gente vê sagital, o coronal de coroa, tá? E o plano transversal axial. E aí a gente tem os eixos. Eixo longitudinal, o crânio caudal, o eixo anterior, antero-posterior, e o eixo látero-lateral. E na tomografia, na ressonância, na radiografia, a gente tem uma imagem espelhada. Quando você estivesse olhando para o paciente, né, o nosso lado, que de um lado a gente olha para o outro. Então, está olhando do lado direito do paciente como uma imagem espelhada. Então, a gente sabe que o fígado está aqui, né, que a gente olhando do nosso lado esquerdo, mas está do lado direito do paciente, beleza? Então, a lesão ela estava posicionada um pouco mais à direita e acima da bexiga, que é uma imagem em T2, tá? Que tem o líquido brilhando, né? Tem o líquor brilhando também e a gordura brilhando, mas você não precisa saber disso para acertar a questão. Aqui a imagem com contraste, a gente vê que é uma lesão heterogênea. Estava anteriormente à bexiga, tá? Que já está tudo demarcadinho, e um pouquinho mais à direita da bexiga. Beleza? Anterior à coluna, né, vertebral, aqui lombo sacra, tá? E junto à parede abdominal. Aqui é um corte sagital, aqui é um corte coronal, tá? Uma reformatação coronal, né? Na ressonância é um corte mesmo sagital, e aqui cortes transversais. A gente bastava disso para saber que está localizado acima e à direita da bexiga, nesse caso um cisto adenocarcinoma de ovário. A questão da FRJ, que dava para acertar sabendo desses planos anatômicos. Estamos chegando mais perto do fim já das nossas questões. Essa aqui é uma questão quentinha, que veio de 2021, ó. Acabou de passar também da FRJ, que fez prova junto com o INCA, com a HFAG. Questão clássica, fácil para você não errar. Segue a sistematização. Airways, traqueia, está centrada, bonitinha, beleza. Vamos pro breathing, pulmão. Vamos passando, beleza, pulmão tá legal, tem vasculatura também tá legal, os hilos pulmonares, esse aqui tá legal. Quando a gente vai ver, não tô nem vendo o hilo pulmonar desse lado, vou passar, tá preto demais. A gente percebe que aqui tem um pulmão mais preto, ou melhor dizendo, um hemitórax mais preto que deveria estar. E você tem que desconfiar já de cara que isso aqui é um pneumotórax, bem volumoso, com o pulmão esquerdo todo dele, ó, atelectasiado, colapsado. Ficou fácil a questão pneumotórax. E aí, gente,